Bom dia, irmãos. Paz do Senhor. Lição 8, queridos. Aspectos valiosos de uma fé que produz fruto. O nosso tema desse ano, das nossas lições, qual é mesmo? O que é que nós estamos estudando esse ano, irmãos? O que é que nós estamos estudando esse ano, irmãos? Histórias e parábolas. Parábolas e histórias. Então, é esse o assunto do ano todo que nós estamos estudando. Vamos ler o nosso texto base, inspirativo, que está em Lucas, capítulo 13, versos 18 e 19. Mas antes, quem sabe, vamos já ler o nosso texto áureo juntos. Hebreus 11, 6, já está projetado ali. Vamos recitá-lo juntos? Vamos lá? 1, 2 e... Sem fé... Só as mulheres recitando. 1, 2 e... Só os homens. 1, 2 e... Amém. Muito bem, é isso aí. Memorizar a palavra de Deus, recitando-a, não é? Lucas 13, 18 e 19 está na revista, a nosso texto bíblico, e Mateus 17, 17 a 20 também está na revista, o texto bíblico. Mas se você quiser abrir a Bíblia, Lucas 13, 18 e 19 e Mateus 17, 17 a 20. Uma irmã leia para nós Lucas 13, 18, por favor, bem alto. Mateus 17, 17, uma irmã. Amém, amém. Vamos orar, pedindo ao Senhor que nos ajude a compreender e a praticar a palavra dEle. Feche os seus olhos. Irmã Zigrid, ora conosco. Essa manhã que podemos estar aqui na Tua casa, Senhor, para Te louvar, para Te adorar, Senhor, aprender mais da Tua palavra, Senhor. Coloco agora cada professor desta escola em Tuas mãos, pedindo as Tuas bênçãos, Senhor, a Tua direção sobre cada um. Abençoa cada aluno e ajuda-nos a compreender a Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, irmã. Muito bem, qual é o nosso propósito hoje? Qual é o objetivo da nossa lição? É conhecer o que a Bíblia ensina sobre a parábola do grão de mostarda, que são os aspectos valiosos de uma fé que produz fruto, não é? Perceber que a fé não precisa ser grande, mas tem que ser eficaz, produzindo frutos e serviços que abençoem vidas e glorifiquem a Deus. E praticar, né? Praticar o quê? Entender que para que a fé possa ser produtiva, a gente precisa, como grão, qualquer semente, morrer para poder a verdadeira vida, né, surgir. E nesse caso a vida de Cristo, viver a vida de Cristo manifestando a sua vida, né? Como o grão de mostarda que se transforma numa grande árvore, nós precisamos deixar que a nossa fé cresça em todos os sentidos para manifestar o reino de Deus e sermos também homens e mulheres que servem de referência e de abrigo para outras pessoas. Amém? Muito bem. Mas o que é fé? O que é fé? Eu acho que todo mundo sabe a definição de Hebreus sobre o que é fé, não é verdade? Então, todo mundo sabe o que está escrito, né, em Hebreus capítulo 11, versículo 1, não é verdade? Todo mundo sabe? Todo mundo sabe ou não? Hebreus 11, 1 diz o quê? O que diz? Ora, a ACF ali é Almeida Corrigida e Fiel, é a versão da Bíblia, tá?
Então, texto clássico de Hebreus, capítulo 11, versículo 1. Você estava lembrado desse versículo ou não? Conhece esse versículo ou não? Já leu muitas vezes esse versículo ou não? Então, Hebreus 11:1 fala do quê? Ele define para a gente o que é fé. É uma definição prática, objetiva e muito clara do que é a fé. É o firme fundamento das coisas que se esperam. É a prova das coisas que não se veem. A fé é isso, é o fundamento, é o que nos sustenta, mesmo que a gente não esteja vendo, a gente acredita, porque ela nos sustenta nesse fundamento de que é assim mesmo. Então, isso é fé, segundo Hebreus 11:1. É simples a explicação para que entendamos a fé, mas não é simplista, né? É simples, mas não é simplista. Por quê? Porque ela tem desdobramentos interessantes e nós vamos estar trabalhando eles aqui esta manhã. Que preciosidade, irmãos, é a fé. De uma preciosidade muito grande, por quê? Porque não tem como se aproximar de Deus sem ela, que é o texto que nós lemos na nosso textuário, né? Aquele que se aproxima de Deus precisa ter o quê? Crer que Ele existe, precisa ter fé. E também o texto diz que sem fé não se agrada a Deus sem fé. Aliás, tudo que fizermos tem que ser por fé. Porque sem fé não se agrada a Deus. Se você servir ao seu irmão sem fé, você está desagradando a Deus. Tudo que você faz pela fé. Você faz crendo que haverá resultados na vida do outro mesmo sem você ver aquilo. Será que vai funcionar? Se eu agir desta forma, se eu servir desta forma, vai funcionar? O irmão vai mudar, vai crescer, vai acontecer? Pela fé eu tenho que acreditar nisso, né? E a gente continua acreditando. É a questão de você evangelizar alguém que está, né, aprisionado por Satanás, dos vícios, e você diz, eu acho que nem vale a pena eu falar de Jesus para ele, porque não vai resolver. Isso é falta de fé, isso não agrada a Deus. Agora também não adianta você falar não acreditando que Deus pode mudá-lo. Também não agrada a Deus. Quando você fala, você tem que acreditar que a palavra que você está falando é poderosa para transformar e libertar aquela pessoa. Por isso, tudo que a gente faz tem que ser por fé. Se você vai evangelizar, sem fé você não consegue resultado algum. Por isso é importante você acreditar no poder da palavra que você está liberando, que você está comunicando, do testemunho que você está compartilhando, que pode mudar a vida daquela pessoa. Então a fé é de uma preciosidade tamanha, porque não tem como se aproximar de Deus sem ser pela fé. Pastor, mas isso a gente sabe. Mas uma grande maioria de pessoas tem dificuldades. Por que a idolatria prolifera, irmãos? Por quê? Presbítero Zé Carlos, por que a idolatria prolifera? Acredito naquilo, mas por que prolifera, irmão? Porque as pessoas precisam ver alguma coisa. Então elas criam a imagem para que elas estejam vendo. Aí é difícil desapegar, né? É mais fácil quando eu oro na frente do santinho, porque eu estou vendo o santinho. Você não está vendo, está vendo um pedaço de madeira, de gesso, de pedra, de qualquer coisa, né? Mas as pessoas têm dificuldade de se aproximar daquilo que não vem. Tanto é, meu irmão, que quando você vai orar, não sei se você já percebeu isso, você tem, geralmente é assim com a gente, dificuldade de se conectar. Porque você começa a orar e você não está vendo ninguém, então você está falando, e de repente você já quer levantar da oração, porque, né, não tem ninguém ali para visivelmente, né, ser o teu interlocutor ali. Então por isso, você se aproxima de Deus é pela fé, né? Você tem que crer que Ele está ali, que Ele caminha com você mesmo, sem você estar vendo. E, como eu disse, sem essa fé é impossível agradar a Deus. Eu já tenho dito isso aqui na igreja, mas eu quero reforçar esta manhã que existe alguns tipos de fé.
existe a fé natural. O que é a fé natural? É a fé que todo ser humano tem, inclusive o ateu. Porque para ele acreditar que não existe Deus, né, para defender a sua tese de não existência de Deus, ele precisa acreditar que Deus não existe. Então, senão ele não tem como defender a tese de Deus não existe. Por que Porque eu acredito que Deus não existe. Então ele tem que acreditar que Deus não existe para poder defender a tese de que Deus não existe. Então até o ateu tem um tipo de fé. É a fé que leva a pessoa a subir num avião e acreditar na tecnologia que o faz levantar voo. O nosso comentarista coloca, é a fé que leva o trabalhador a ir trabalhar acreditando que no dia 5 ele vai receber. E se o patrão não pagar? A não ser que ele receba por diária, mas eu trabalho por mês, por exemplo, você vai trabalhar o mês todo sem receber. O que você está fazendo? Você está acreditando que o patrão vai pagar. E se o patrão não pagar, você está acreditando. Então esse é o tipo de fé natural que todo mundo tem. Todo mundo tem essa fé natural. Mas há também a fé sobrenatural ou divina. Hebreus 12:2. Alguém rapidinho, vamos ver, os crentes que sabem abrir a Bíblia rapidinho aí. Não é crente de celular, é crente que sabe folhear a Bíblia aí. Né? Não é para você olhar no celular, não, é para você abrir, folhear e achar. Hebreus 12:2, rapidinho. O que está escrito lá? Vamos lá, quem achou pode ler, bem alto. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso de ignomia, e está assentado à destra do trono de Deus. Olhando para quem? Jesus, ele é o quê? O autor e consumador da fé. Então a fé sobrenatural divina, da qual Jesus é o autor e consumador. Essa é a fé salvífica, irmão. Que é produzida por Deus no coração do ser humano. Quando você abre o seu coração, Deus produz essa fé que te leva à salvação. Não é a fé humana. Se fosse pela fé humana, as pessoas teriam facilidade de aceitar a salvação. Mas não tem. Então, quando a pessoa abre a sua mente e o seu coração, essa fé é produzida pelo próprio Jesus que salva. O Jesus que salva produz a fé que salva também. Essa fé salvífica, né, que é produzida por Deus no coração do ser humano. Essa fé é alimentada pela palavra de Deus. Romanos 10:17. Diz o que em Romanos 10:17? Alguém aí que achou bem rapidinho? Correndo, 10:17. Romanos 10:17. Diz o quê? E assim a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Cristo. Muito bem. Essa fé que é alimentada pela palavra de Deus. Por isso há diferentes graus de fé. Por quê? Porque ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Quanto mais você ouve a palavra, mais você lê a palavra, mais você cresce no quê? Na fé. Quanto menos você lê a palavra, menos você ouve, menos você cresce. Então há diferentes níveis, porque depende do quê? Do quanto você está ouvindo, né, e praticando a palavra de Deus. Quanto mais você ouve e pratica, mais ela vai crescendo. Nós temos a fé, que é um dom, 1 Coríntios 12:9. Quem achou, leia para nós, bem rapidinho. 1 Coríntios 12:9. Muito bem, olha aí. A outro pelo mesmo Espírito, a fé. Quem foi que leu que eu não distingui? Irmã Ivone? Então há outros pelo mesmo Espírito que a fé. E a fé aqui é apresentada como um dom. Então tem o dom da fé também, que é uma fé grandemente aumentada para operar sinais e prodígios, maravilhas. É um dom também. É um outro tipo de fé. Veja que nós estamos vendo alguns tipos de fé. A fé natural, que todo ser humano tem. A fé sobrenatural ou divina, que é produzida pelo próprio Deus. E a fé que é um dom, o dom da fé para você operar maravilhas. Há também a fé que é parte do fruto do Espírito. Gálatas 5:22. Note que as obras da carne está no plural. Mas o fruto do Espírito está no singular, porque é um fruto só. E ele vai desenvolvendo. Cada uma das suas facetas vão se desenvolvendo. É um fruto, há uma unidade. Não é
como as obras da carne, que são diversas. É o fruto. E nesse fruto, há, no fruto do Espírito, né, uma das facetas é a fidelidade, que tem a ver com fé, irmãos. Nossa, alguém mexeu e deixou aqui agora dando microfonia aqui, né? Se alguém mexeu, pode mexer de novo, dar uma baixadinha. Gálatas 5:22 fala do quê? Fala do quê? Do fruto. Gálatas 5:22 fala do quê? Fala do quê? Do fruto do Espírito. Não é dos frutos não, tá? Do fruto do Espírito. O que diz Gálatas 5:22? O que está escrito? Quem achou, leia bem alto, com voz de trovão. Fidelidade. Fidelidade, aparece como fidelidade no fruto do Espírito. Em essência, a fidelidade é uma demonstração prática da fé. A relação de uma palavra com a outra. Fé é a base, a confiança que leva à ação. Fidelidade é a ação que demonstra a fé, a lealdade. Elas estão intimamente ligadas. Não são sinônimas, mas estão intimamente ligadas. Nós temos também a fé, que é o sistema doutrinário que cremos. 2 Timóteo 4:7. O que está escrito lá? É a última declaração de Paulo. Está escrito o quê? Ele combateu o bom combate, acabou a carreira e fez o quê? Que fé que ele guardou? A que fé que ele guardou é o sistema de doutrina, é o evangelho, é aquilo que se crê. Eu guardei aquilo que eu criei até o fim. Guardei a fé, aqui significa permanecer fiel a Cristo e ao evangelho até o fim da vida. A fé aqui, que é o sistema de doutrina que nós cremos. Por exemplo, nós temos um livrinho que nós editamos ele desde 1900 antigamente. É o nosso manual doutrinário que existe desde 1950, que é chamado de Princípios da Nossa Fé. Por que princípios da nossa fé? São os fundamentos daquilo que nós cremos. Então, fé como sistema de doutrina naquilo que a gente crê. Então, vocês perceberam que existem alguns tipos de fé. A que nós queremos destacar esta manhã é a fé divina, a fé que vem de Deus, que precisa crescer dentro de nós. É a fé que é fruto do Espírito. Uma vez que o Espírito Santo habita no nosso coração, ela precisa se desenvolver dentro de nós também. É esse tipo de fé que a gente precisa ter. Porque existe muita gente que diz que tem fé, irmã Juliana, mas na verdade não tem. E eu sempre digo isso, porque a fé, ela, como disse o nosso irmão Tiago, alguns acreditavam que o Tiago estava contrariando o que Paulo falou. Paulo disse que a salvação é pela fé, e aí vem o Tiago, diz que você tem que ter obra para mostrar a tua fé. O Tiago não está contrariando o Paulo, o Tiago está dizendo que a fé precisa ser evidente, não é isso, irmão Luciano? Você tem fé, você precisa fazer o quê? Mostrar. E como é que você mostra? Com as obras. Então eu digo assim, Luciano, você crê em Jesus como teu Salvador? E o Luciano vai dizer, eu creio. E às vezes eu encontro pessoas que dizem, eu tenho muita fé, muita fé. Que legal. Então você está disposto a professar Jesus como teu Salvador, sendo batizado? Eu não estou preparado ainda. Ué, você acabou de dizer que é cheio de fé? Que tem uma fé muito grande? Ele tem essa fé? Não. Por quê? Porque a fé nos leva eu creio que Jesus é meu Salvador. Então o que você vai fazer? Vai professar ela. De que forma? Evidenciando-a. De que forma? Uma das maneiras é através do batismo. Está entendendo, irmãos? Então, eu tenho muita fé. Então mostra. É isso que Tiago está dizendo. Você tem que mostrar se você de fato tem muita fé com as suas ações, com as suas atitudes. Então por isso é tão importante a gente entender isso. Muito bem. Precisamos perguntar, existe tamanho de fé? O que a fé produz? Como e o que reproduz dentro do nosso coração? Quais os efeitos da fé no dia a dia da vida?
e como ela cresce em nós. Tudo isso a gente vai respondendo aqui no decorrer da nossa lição. Mas se ficar alguma coisa sem resposta, você pode perguntar e participar. Amém, irmãos? A nossa escola, ela exige a sua participação. Tá certo? A nossa escola, sem a participação do aluno, ela não passa de uma palestra aqui. Nós queremos que o aluno participe. Então, por favor, pode participar, tá bom? Se não der tempo de terminar a lição, a gente não termina. O importante é você participar, tá bom? Talvez muitas outras perguntas surjam desses questionamentos. Nossa intenção não é esgotar o assunto, mas tratar de forma clara e concisa que a fé, por mais simples que seja, ela tem efeitos enormes quando não apenas entendemos e recebemos informações a respeito da fé, mas permitimos que essa fé, ela cause transformação, ela provoque transformações no nosso ser. Mais do que ser informado do que é fé, nós precisamos deixar que ela produza transformação no nosso ser. Ah, eu não consigo, mas é tudo pela fé. Eu sempre digo isso a respeito do amor, a respeito do perdão, a respeito até da entrega de uma oferta que você faz. Se não for por fé, é pecado. Então tudo você faz pela fé. E é interessante entender, irmãos, que é preciso, né, à medida que a fé cresce, você tem condição de ir praticando a palavra de Deus. Né? Por exemplo, a questão do perdão. Você não perdoa porque você está sentindo. Porque se a gente, vamos ser sinceros e realistas, se você esperar sentir, você morre, vai para o inferno e não sentiu ainda. Porque às vezes a gente demora para sentir. Você pode sentir sim, mas às vezes você demora muito tempo para sentir o desejo de perdoar. Então é pela fé que a gente faz. Então pela fé eu faço algo que eu não sinto, não estou sentindo, mas pela fé eu estou decidindo fazer o que a Bíblia me manda fazer. E aí o diabo usa um argumento, tanto a fé quanto o amor. Ah, eu não consigo amar a irmã Zigrid, mas pela fé eu tenho que amá-la. Então eu decido amá-la. Não estou sentindo nada, mas eu decido e pronto. Entendeu? Ah, mas aí eu vou estar sendo hipócrita. O diabo usa muito esse argumento, viu, irmãos, na vida das pessoas. Ah, se você disser isso sem estar sentindo, você está sendo hipócrita. Não. Você está sendo manipulado pelo diabo se você acreditar nisso. Por quê? Porque a gente age por fé. Pela fé eu decido, vou lá e faço. Não importa se eu estou sentindo ou se eu não estou sentindo. Isso se chama agir pela fé. Não deixa o diabo te enganar. Ah, não deixa. Hipocrisia é você não praticar a palavra de Deus, não fazer pela fé e ficar dizendo para a pessoa, bajulando pela frente e falando mal pelas costas. Isso sim é hipocrisia. Tá? Vamos fazer aí uma breve análise do texto, que eu quero até me deter mais nisso do que nos próprios pontos da lição, né? Lucas 13, 18 e 19, Jesus está comparando o reino de Deus a uma semente, né, de mostarda, um grão de mostarda, que ela é lançada na terra e ela cresce e se torna uma grande hortaliça, uma árvore grande, onde as aves vêm se abrigar, né, ali nos seus galhos. Então, Jesus usa a semente de mostarda para fazer uma comparação com o reino de Deus. Quem é que já viu uma semente de mostarda aí? Levanta a mão. Você já viu? É muito pequenininha. Até eu ia pegar aí nessas lojas de horte para trazer e acabei esquecendo de comprar. Você vê como é tão miudinha a semente de mostarda. Ah, é verdade. Foi o Carlinhos. O Carlinhos passou por aqui e vendeu uns pigentinhos que dentro tinha uma sementinha de mostarda. Não sei se vocês lembram disso. Então, gente, Jesus usa a menor das sementes para fazer uma ilustração do reino, que é pequenininho. Ele começa pequenininho e vai crescendo, e quando ele cresce não tem como esconder. O que Jesus está dizendo é isso: o reino de Deus começa imperceptível, mas de repente você não consegue mais esconder. Assim é na sua vida. Você pode até começar, né, a seguir Jesus meio que
querendo esconder isso, mas de repente isso vai crescendo dentro de você, crescendo, daqui a pouquinho todo mundo está sabendo, ei, você é crente? Porque cresceu, não dá para esconder quando cresce, aí vai se manifestando, né? Se transforma numa árvore que serve de abrigo para os pássaros. Então, se o reino está em nós, nos tornamos abrigo para os necessitados, isso é fato. Tá? O reino de Deus não pode ser introduzido, ou não pôde, na verdade, ser introduzido na vida do povo judeu, especificamente por causa da incredulidade deles. Incredulidade é o oposto da fé. Por isso, o contexto desse texto, capítulo 13, Jesus vai chorar por Jerusalém, porque não receberam-no. E por quê? Por causa da incredulidade. E a incredulidade é o oposto da fé. O reino não foi recebido porque houve incredulidade. Onde há incredulidade, o reino não cresce, o reino não pode propagar-se. O reino de Deus é recebido pela fé e se desenvolve dentro de nós pela fé também. Tá? É como o milagre da semente. Plantada, ela precisa morrer para que uma nova vida ressurja dela. Aí cresce e produz muito fruto. Um grão, uma semente, vai produzir muitas outras sementes, outros grãos, porque ela vai reproduzir se ela morrer. Então, assim é o reino de Deus entre nós. É como uma semente, que ela vai germinar, crescer e vai se tornar evidente. E quando nós morremos também, a vida de Cristo começa, nós vamos falar um pouquinho sobre isso lá na frente, a vida de Cristo começa a se manifestar em nós, mas é preciso que a gente morra para que a vida dele se manifeste. Isso é fé também, é pela fé que acontece. Mateus 17, 17 a 20, aqui nós temos o contexto do embate dos discípulos com a multidão, e eles estão lá tentando expulsar o demônio de um jovem chamado, de jovem lunático. Lunático vem de lua. Quando alguém ele muda constantemente de humor, a gente diz, essa pessoa é de lua. Por que essa pessoa é de lua? Porque uma hora está de um jeito, outra hora está outra, né? Hoje você diz que a pessoa é o quê? Bipolar. Antigamente se dizia que ela era o quê? De lua. Pessoa de lua. Ontem ela estava de um jeito, hoje ela está de outro. Lá no tempo de Jesus, esse moço era chamado de lunático, por quê? Porque ora ele estava bom, em sã consciência, de repente o demônio tomava ele, ele virava do avesso. Então, um jovem lunático. Tá? Como não conseguiram libertar o menino dos demônios que o aprisionavam, os discípulos perguntam para Jesus por que não conseguiram. O que Jesus lhes disse? Qual foi a resposta de Jesus para eles? Primeiro, Jesus lhes chamou de incrédulos. Onde há incredulidade, a fé não pode operar. Veja só, irmãos, isso é interessante. Onde há incredulidade, a fé não pode operar. Jesus não pôde fazer muitos milagres em Nazaré, por causa da incredulidade do quê que Jesus está falando? Porque eles olharam para Jesus e diz o quê? Você que nós vimos nascer e se criar aqui no nosso meio, você que diz que é profeta, que faz... não acredito. Não acredito. A incredulidade é o oposto da fé. Segundo, Jesus disse que a fé deles era pequena. Olha bem, ele lhes disse que se tivessem fé do tamanho de um grão de mostarda, eles poderiam mover montes e nada lhes seria impossível. Jesus está dizendo que a fé dos discípulos é menor ainda do que um grão de mostarda. Veja só, irmãos. Jesus está dizendo que a fé deles é menor do que um grão de mostarda, que é pequenininho. Quer dizer, a fé deles era ainda menor do que isso. Então era de fato imperceptível mesmo, né? Porque Jesus vai dizer, se ela for do tamanho de um grão de mostarda, vai ser enorme. Imagine o tamanho que era antes, né? Jesus estava dizendo então isso. E muitas vezes a gente acha que tem muita fé. A gente precisa ser humilde e reconhecer que está faltando fé e precisamos desenvolver isso na nossa vida, deixar o Espírito de Deus produzir isso na nossa vida. Jesus faz uso de uma metáfora. O que é uma metáfora, irmãos? É uma figura de linguagem que estabelece uma comparação implícita, transferindo o sentido de uma palavra para outra, para atribuir uma característica. Por exemplo, coloquei aqui o exemplo do irmão Coelho, né? O irmão Coelho, se eu disser assim, o irmão Coelho é um anjo. Ele
Ele é um anjo? Não, estou perguntando se ele é um anjo. Não é. Mas o que eu estou dizendo com isso, usando uma figura de linguagem? Eu estou dizendo que o irmão Coelho é uma pessoa boa. Ah, o fulano é um anjo. Estou dizendo que ele é uma pessoa boa. Eu estou usando uma figura de linguagem. O coelho não é anjo, viu, gente? Isso é uma metáfora, uma figura de linguagem. Jesus usa essa figura, né, para estar mostrando, né, atribuindo uma característica a alguma coisa que é diferente. O que significa ter a fé do tamanho de um grão de mostarda? A expressão fé do tamanho de um grão de mostarda significa que uma fé pequena, aparentemente insignificante, mas genuína e consistente, tem o poder de realizar grandes coisas. Não se trata da quantidade, mas da qualidade, do potencial de crescimento da fé, que como uma semente começa pequena, se fortalece e cresce ao longo do tempo, sendo capaz de superar grandes desafios. Trocando em miúdos, vamos ver o que isso é. Por que Jesus comparou com o grão de mostarda? Porque primeiro começa pequena, mas tem grande potencial. Assim como o grão de mostarda é uma das menores sementes, a fé pode começar de forma modesta. O ponto principal é que o tamanho inicial não limita o seu poder e potencial de crescimento. E é isso que a gente precisa entender. A sua fé pode ser pequena, mas ela não pode o quê? Estar limitada. Ela precisa, como grão de mostarda, crescer. Então o importante não é o começo pequeno. Até o profeta Zacarias vai dizer que você não deve se preocupar com os pequenos começos, né, porque eles podem ser muito surpreendentes. Então, o problema não é começar pequeno, o problema é não se desenvolver. É isso que a gente precisa fazer, desenvolver. Começa pequena, mas tem grande potencial. Cresce com o tempo. A metáfora também enfatiza a necessidade de uma fé que se desenvolve. Uma fé que mesmo pequena, ela é nutrida pela oração, pela palavra de Deus, pela perseverança, e ela cresce e se fortalece diante das provações. Como a semente, ela se torna uma grande árvore. Ela precisa o quê? Crescer com o tempo. Aí uma pergunta que você vai fazer para o coleguinha de escola aí. A sua fé está crescendo? Pergunta aí para a pessoa. Não precisa responder, mas pergunta para ela. A sua fé está crescendo? E aí, irmão? Qual é a sua resposta? Qual é a sua resposta? Sua fé está crescendo? Qual é a sua percepção em relação a isso? Pastor, como é que eu posso saber se a minha fé está crescendo? Você é capaz de cada vez fazer coisas maiores do que quando você começou na sua caminhada com Jesus. Eu tenho a percepção, irmãos, de que a fé de muitos encolheu, em vez de crescer, diminuiu. Essa é a percepção que eu tenho. Por quê? Porque quando começaram a carreira com Jesus, parece que eram muito mais ousados nos desafios, em acreditar, em fazer e mostrar. Parece que hoje tem medo. Será que vai dar certo? Será que eu consigo? Isso é o quê? A ausência dessa fé que cresce e que nos leva a cada vez mais aceitar desafios maiores. Cada vez que você aceita desafios maiores, significa que a sua fé está desenvolvendo e crescendo, porque você está não acreditando em você, mas acreditando no poder que opera em você através da fé. Isso é importante. Pode mover montanhas. Jesus disse, se você tiver fé como um grão de mostarda, você vai dizer para esse monte, mova-te para o meio do mar. A capacidade de mover montanhas é uma hipérbole, é uma figura de linguagem que consiste em um exagero intencional de uma ideia para dar ênfase, para expressar intensidade ou criar um efeito dramático, né? E Jesus usa essa hipérbole para indicar que essa fé genuína pode superar obstáculos que parecem impossíveis e trazer nova perspectiva e coragem para enfrentar os problemas da vida. Essa fé como o grão de mostarda é a fé que pode mover montanhas.
É uma fé que acredita no impossível. É confiável e genuína. A fé do tamanho de um grão de mostarda é uma confiança sólida em Deus. É uma fé que não desiste, mas permanece conectada ao poder de Deus e opera em harmonia com a sua vontade. Essa é a fé que Jesus compara a um grão de mostarda. A fé, comparada a um grão de mostarda, é a fé que vem de Deus, o poder vem de Deus. A frase não sugere que o indivíduo é o detentor do poder, mas que o poder reside no próprio Deus que concede a fé. A quantidade de fé necessária para grandes feitos pode ser surpreendentemente pequena quando ela está enraizada em Deus. Na verdade, você é canal daquilo que vem de Deus. Irmão Amarildo. Graça e paz, pastor. Bom dia, irmãos. Quando a gente vê esses textos aí que o senhor colocou agora, principalmente dessa parte da fé, de crer no impossível e tal, e o próprio texto de Hebreus que fala lá de a fé se é a certeza das coisas que esperam, né, aquilo que não se vê, para muitos pode parecer loucura. Algumas pessoas, até mesmo crentes, podem falar assim, não, a fé é a loucura e tal, de acreditar naquilo. Mas, na verdade, a fé não tem nada de loucura. A fé, ela é a certeza daquilo que a gente não está vendo, mas porque a gente crê num Deus que é poderoso. Loucura é a gente querer fazer algo que não existe, por exemplo, mas confiando em nós mesmos. Isso é loucura, né? E muita gente fala assim, não, a fé é loucura e tal. E muita gente vai mesmo nesse caminho da loucura, mas a gente tem que entender que fé não é loucura, não. Não. Fé é crer num Deus poderoso. É a certeza do que Deus falou. Exatamente, é crer na palavra As dele. pessoas podem até te chamar de louco, como certamente fizeram com Noé. Quando Noé ouve a voz de Deus, ele acreditou em Deus, teve fé. A fé dele ficou só na sua concepção de que Deus falou e eu acredito? Ficou só nisso? A fé dele ficou resumida à informação do que Deus ia fazer? Sim ou não? O que a fé dele fez, moveu ele a fazer? Construiu o quê? Uma arca. Quando ele constrói aquela arca, você acha que as pessoas chamaram ele do quê? Para o mundo é loucura. Por que para o Noé não era loucura? Porque ele ouviu Deus. E ele acreditou que quem estava falando com ele era Deus. Entendeu, irmãos? Para Noé não era loucura, porque ele estava obedecendo uma ordem que ele recebeu de Deus. E pela fé ele executou. Ele podia dizer a coisa da minha cabeça, mas ele executou porque ele entendeu que era Deus. Agora, para o mundo lá fora, ele era louco. Então, para o mundo, irmão, Amarildo, de fato, as coisas que você faz aqui pela fé é loucura. Porque Paulo vai dizer que para as pessoas lá de fora, né, o evangelho é loucura, a pregação é loucura. Você acredita na Bíblia? Mas que loucura, cara! Isso é um livro ultrapassado. Foi o homem que escreveu isso, você acredita nisso? Para os homens lá de fora é loucura. Mas para nós é fé. É acreditar no que a Bíblia diz como palavra de Deus. Mas com certeza, quando nós vivemos e praticamos, para nós não deve ser loucura. E nem deve ser dito que a fé é loucura. Não, fé não é loucura, a fé é certeza. Não entendi. Não, aí é loucura. Com certeza. Exatamente. Estou fazendo pela fé, mas Deus mandou? Não, mas eu estou fazendo... Não, aí não. Não, sim. E mesmo também, né, aquilo que você exercita pela fé não é loucura, né? Vamos lá, alguma pergunta até aqui, irmãos? Estamos fazendo uma pequena análise dos textos base. Primeiro, Jesus mostrando que o reino de Deus é como um grão de mostarda que cresce. Assim é a fé também, como um grão de mostarda que vai crescer. E é interessante que muitas pessoas se abrigam e muitas pessoas são abençoadas pela sua fé também. Isso é importante. Por exemplo, na sexta-feira à noite, o
pastor Aristides, aqui da comunidade Ágape, estava aqui no lançamento do livro da irmã Maria Ivanir. E depois do lançamento, ele estava lá orando por pessoas enfermas, esticando a perna de um irmão lá que estava, né, com a coluna fora do lugar e orando para que a coluna voltasse para o lugar, orando por uma outra irmã que estava lá com uma muletinha e que estava com problema para locomoção. Ele estava orando. Sabe por que ele fez isso? Porque ele foi contagiado pela fé de um amigo nosso comum, que é um missionário de Jocum, há muitos anos, chamado Tom. E esse Tom, Deus tem dado para ele um dom de cura, de milagres mesmo na vida dele. Ele olha para as pessoas são curadas. E ele esteve ministrando agora, recentemente, na comunidade do pastor Aristides. Né? Passou lá ministrando, disse: irmãos, essa unção está sobre vocês também. Ele foi contagiado. Então, por que ele começou a exercitar mais isso? E a orar por pessoas em qualquer lugar que ele está, por cura? Porque ele foi contagiado pela fé do outro. E é isso que acontece, a gente também contagia os outros com a nossa fé. A gente influencia, estimula outros a acreditar mediante a nossa fé. Isso é interessante também. Né? E às vezes até as pessoas se abrigam, né, sobre os galhos dessa árvore que se transforma esse pequeno grão de mostarda, exatamente, né, mostrando que, né, a sua fé também é uma fé abençoadora, que serve de bênção para a vida das pessoas. A fé que vem do Senhor, né? A fonte da fé é o próprio Senhor. Nós já vimos no significado da comparação. Porém, o destaque necessário e interessante é que quanto mais caminhamos com Deus, mais a nossa fé vai aumentando. Assim como você, quanto mais lê a palavra, com o coração aberto, você vai crescendo na fé também, a palavra vai fazendo efeito na sua vida. O exemplo de Abraão, que se tornou o pai daqueles que têm fé. Alguns o chamam de pai da fé, mas creio que o termo apropriado seja de fato pai daqueles que têm fé. Porque quando você fala pai da fé, é alguém que gerou. O pai é quem gera. E a fé, nós vimos que ela é gerada por Deus. Quem produz a fé é Deus. Nenhum ser humano pode fazer isso. É Deus quem faz. Então, Abraão, o pai daqueles que têm fé. Né? Então, ele inspira pelo seu exemplo. Quando ele vai agora levando o seu filho Isaque para sacrificar, ele está demonstrando o quê? Fé. Por isso ele é o pai daqueles que têm fé. Porque o homem, de fato, né, ele influenciou pela sua fé. Né? E ele vai lá, e o escritor aos Hebreus, como a gente já tem falado em outros momentos aqui, o escritor aos Hebreus nos dá uma clareza maior do que se passava no coração do Abraão, porque o escritor aos Hebreus vai dizer que no coração do Abraão passava-se o seguinte: eu vou sacrificar o Isaque, ele vai virar cinza, e Deus vai ressuscitar ele das cinzas. O escritor aos Hebreus fala isso, que Abraão creu que das cinzas Deus poderia retomar o Isaque. Então para ele estava muito simples: eu vou lá, sacrifico, vira pó, e Deus do pó faz de novo. Olha só que fé tremenda, né? É fantástico isso, acreditar dessa forma, né? E é isso que ele nos inspira, com certeza, ele é o pai daqueles que têm fé, né? A fé que se destaca e a fé que precisamos ter é a fé que vem de Deus, irmãos. Citei Abraão, que quanto mais ele andava com Deus, mais a sua fé se desenvolvia. E usando mais uma vez o exemplo de Abraão, é bom lembrar que Deus não pediu Isaque para ele quando Isaque era pequenininho, novinho. Isaque já tinha lá seus entre 15 e 18 anos de idade. Por que Deus demorou esse tempo para pedir o Isaque para o Abraão? Era o tempo da maturidade da fé. A fé vai maturando. Você vai amadurecendo. Por isso tem que crescer, irmãos. Por isso que eu perguntei para você: a sua fé tem crescido ou não? Porque ela tem que crescer. E quanto mais ela cresce, você se dispõe a fazer coisas maiores ainda. Está entendendo? Poxa, mas o Abraão fez, por quê? Porque ele estava num nível de fé possível. Mas quando ele estava começando com Deus, será que ele teria essa fé para fazer isso? Não. Deus esperou um momento, a fé dele crescendo, foi crescendo. Na medida que andou com Deus, ele ganhou confiança em Deus. Né? Como diz o mineiro, agarrou confiança em Deus. Né? Pegou confiança.
Confiou no Senhor, ele disse, não, Deus é confiável. O que Ele mandar, eu posso fazer, porque Ele é confiável. Está entendendo, irmãos? E quanto mais você caminhar com Deus, maior é o nível da sua fé. Como é que se desenvolve, né? A fé, como parte do fruto do Espírito, precisa ser desenvolvida. Como é que se desenvolve essa fé? Através de atitudes concretas. Eu cito aqui o exemplo de Pedro saindo do barco para andar sobre as águas. Quando Pedro diz assim, mestre, se é tu mesmo, deixa eu ir ter contigo. Ele manifestou fé aqui? Sim ou não? Bom, mas se ele ficasse só nisso, seria fé de verdade? Não. Como é que ele pôde crescer na sua fé? Tomando o quê? Uma atitude. Ele tirou, né, os pés para fora do barco e de repente ele estava o quê? Andando sobre as águas. Mas por que isso foi possível? Porque ele tomou uma atitude. Irmão, deixa eu dizer para você esta manhã, se você não tomar atitudes, nunca vai acontecer nada. Nunca. A sua fé não vai desenvolver. Você não vai caminhar sobre as águas, enquanto você não tomar atitude. Tem que ter atitude. Você tem que dar aquele passo que é necessário. Essa é a verdade. Os sacerdotes carregando a arca, eles param diante do Jordão. Se eles não molhassem os pés, o Jordão não teria sido recuado para que o povo pudesse passar em seco. Mas eles precisaram molhar os pés, eles estavam indo na frente. E agora, o que vai acontecer? Dá o primeiro passo, molha os pés, molharam os pés, e aí atravessaram. Atitude, se desenvolve fé, irmãos, com atitudes. Amém? Que tipo de atitude você precisa tomar nesses dias? Qual a atitude que você precisa tomar hoje, para que a sua fé se desenvolva e cresça? Às vezes a tua fé está travada, está ali, encruada e precisa destravar. Como é que ela vai destravar? Atitudes. Tome atitudes concretas. Você está vivendo a fé que Deus lhe deu, produzindo frutos em sua vida que sejam visíveis a todos, ou uma fé sem propósito, voltada apenas para as coisas desse mundo? Uma fé natural, como tem qualquer pessoa. Está vivendo a fé que Deus lhe deu? Está produzindo frutos? Essa é a pergunta. E quando a fé é abalada? Bom, o que o comentarista quer dizer com isso? Quer dizer também que a fé que é preciosa, que é a fé que tem aspectos valiosos, é a fé que é provada e aprovada. É a fé que passa pelo teste, irmãos. Aí está. Será que a sua fé está apta a passar pelo teste do fogo? O fogo da aprovação, ele surge exatamente para testar o nível da nossa fé. Quem nunca passou por um momento em que sua fé foi provada? Até mesmo pode ter havido situações de desesperança, como Paulo vai dizer em 2 Coríntios capítulo 1, versos 3 a 11, que chegou um momento que ele desesperou da própria vida. Ele disse, eu já não tinha mais esperança. Ele falou isso lá em 2 Coríntios. Quem sabe você já passou por momentos assim, ou quem sabe não tão intensos, mas momentos em que você sentiu que a sua fé estava sendo abalada, ou sacudida, né? Abalada não seria o termo correto, porque se abalar a fé, você não tem mais, né? Você vai por terra, mas a tua fé está sendo provada, está recebendo uma chacoalhada para ver o grau de firmeza que ela tem, né? Existem momentos nos quais parece não ser possível continuar a caminhada de fé, ou até mesmo perseverar naquilo que nós pedimos em oração. Os discípulos mesmo, né? Eles, quem sabe, desistiram, porque oraram, não viram nada acontecer, expulsaram, né? Não aconteceu. Uma coisa interessante, irmãos. Lá com os discípulos, não foi por falta de uma atitude de orar e de expulsar o demônio. O que faltou mesmo foi a fé conectada com Deus, é isso que faltou. Mas eles fizeram, eles tentaram. E quem sabe, não adianta.
E quem sabe nesse momento aqui, né, é provável que eles até já tivessem tido a experiência, né, da missão lá dos 12, da missão dos 70, de ter ido expulsar demônios, de ter tido essa experiência. Mas veja que aqui, né, a situação é diferente. Inclusive o evangelista Marcos, ele vai dizer, né, ele vai um pouquinho além, e vai dizer que existem castas de demônios que só com muito jejum e oração. Então vai um pouquinho além, né? Isso é interessante. Agora, por que a fé é provada? 1 Pedro 1, 6 e 7, nós temos a resposta. 1 Pedro 1, 6 e 7. Quem vai ler para a gente, rapidinho? 1 Pedro, só um pouquinho para o microfone chegar, você vai falar bem alto. Quem é que vai falar? João Coelho, vai ler. 1 Pedro 1, 6 e 7. Olha lá, preste atenção. Em quem vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário, que estejais por um pouco contristados com várias tentações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro, que parece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Obrigado, irmão Coelho. Então, por que a fé é provada? Em primeiro lugar, para que ela se torne mais preciosa, assim como o ouro é provado, para que o seu valor seja depurado, né? As impurezas depuradas, seu valor seja acrescentado, seja um valor maior. Quanto menos impureza, maior é o valor. É para que as impurezas sejam removidas da sua vida. Por isso a sua fé é testada. É para remover as impurezas. Diga por irmã, para remover as impurezas. Remover as impurezas. Para que a sua fé seja uma fé preciosa, pura, preciosa. Para o que mais? Para que redunde em louvor, glória e honra quando Cristo vier nos buscar. Porque será a comprovação que andamos pelo que não vemos. Está dizendo ali, para que na vinda de Jesus, a fé de vocês resulte em louvor, honra e glória do nome do Senhor. Por quê? Uma fé que independe daquilo que vê. Olha, que coisa linda, você me esperou mesmo. Você não viu, mas você acreditou no que eu falei. Vai redundar em louvor e honra na vinda do Senhor. Então, por isso a fé é provada. Primeiro, para que ela se torne mais preciosa. E segundo, para que a glória ou glorifique o nome do Senhor, porque você está andando pela fé. Amém? Quem sabe o momento atual da sua vida não é dos mais favoráveis por causa das situações que você esteja enfrentando. No entanto, confie plenamente em Deus, peça ao Senhor que aumente a sua fé e espere nele. Amém? Isso é muito importante. Muito importante. Por isso, irmãos, a nossa fé precisa crescer, desenvolver. Tá? Eu tenho aqui ainda, é que eles chegaram um pouquinho mais cedo, eu tenho aqui 3, 4 minutinhos e quero encerrar. O relógio está aqui, se alguém quiser vê-lo. Falta 3 minutos aqui para 10 para 11, que é o horário que eu dou para o pessoal entrar. 3 minutinhos para nós ir para os finalmente aqui. É muito importante, irmãos, essa fé, quando ela cresce, né, ela dá passos concretos, né? Por exemplo, você pode sair na segunda-feira cedo para ir atrás de trabalho da seguinte forma: eu vou levantar, vou ir, mas não vou arrumar trabalho mesmo, está difícil de arrumar serviço. Ou você pode levantar e dizer assim: eu já vou preparado para ficar no trabalho, porque já vou até fazer o teste hoje. Você está entendendo? A nossa fé precisa ser exatamente isso. Não é aquela fé que você diz: eu vou fazer, mas talvez não vai dar nada, porque está ruim mesmo. Não. Essa fé não resolve, não serve. A fé que você precisa é aquela fé que já te faz estar preparado, como se você já fosse realmente fazer aquilo. É isso que importa, irmãos. Não é sobre você. Aqui nesse tópico, nosso comentarista quer dizer que
não é a sua fé natural, é a fé que vem de Deus. Então você pode ficar tranquilo que se você deixar a fé dele fluir na sua vida, é a fé dele que conta na sua vida. E é isso que de fato importa, né? Então, a fé é simples, mas não é simplista, né? Como podemos ser produtivos na fé que o próprio Espírito Santo gerou em nós? De que forma? Aprofundando um pouco mais, nós vamos observar que Jesus, quando ele vai ser crucificado, é aqui o texto que nós vemos na nossa leitura de introdução, ele disse: se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica só. Mas se ele morrer, dá muito fruto. O que ele está dizendo? Que para a gente frutificar tem que morrer. É isso que está dizendo também o apóstolo Paulo, né? Ou seja, quando morremos, estamos crucificados com Cristo, a vida de Cristo se manifesta de forma plena em nossa vida. É quando nossa vontade, intuição, anseio são colocados na cruz e a vontade de Deus é que vai se manifestar. É não mais vivermos para nós mesmos, mas deixarmos Cristo viver através de nós. Foi isso que o apóstolo Paulo quis dizer quando escreveu: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo-a pela fé no Filho de Deus. O que ele está dizendo? Né? Não tem a ver comigo, tem a ver com Deus, tem a ver com quanto Deus toma conta, ou quanto Ele tem da minha vida, quanto Ele tem de posse de mim. Quanto mais Ele tiver de posse da minha vida, maior será a minha fé. Quanto mais Cristo viver em mim, é a fé dele que se manifestará através de mim. Compreendeu, irmãos? Amém? Para a sua fé crescer, diga para o seu irmão, para a sua fé crescer, você precisa morrer, para que Cristo apareça na sua vida. É a vida, é a fé que você tem nele, não é a fé que você tem em você mesmo. Ah, eu tenho fé em mim mesmo. Ih, irmão, eu tenho medo de pessoa que diz isso. Eu boto muita fé em mim. Eu não coloco fé nenhuma em mim. Eu tenho medo de gente que diz isso, né? Eu boto fé em mim mesmo. Fala, irmã Nilvânia. Aperfeiçoada, ativa, proativa, está certo esse termo? Está certo também, porque esse maduro na fé significa que ele é firme na palavra de Deus, na doutrina. Viu que nós temos alguns tipos de fé? O irmão é maduro. Significa o quê? Que ele não é levado por vento de doutrinas, ele tem raiz, tem profundidade, é firme na palavra, então é maduro. É maduro para as coisas de Deus, então a fé dele é desenvolvida nesse sentido. Então não é errado também. Amém, irmãos? Alguma outra pergunta? Carla, ia perguntar alguma coisa, Carla? Já respondeu? Então tá bom. E você, deseja viver a vida de Deus em você ou viver a sua própria vida com as suas próprias expectativas? Decida hoje viver pela fé, fazendo morrer a carne e as suas paixões. Amém? Então, qual é a medida da nossa fé em Jesus Cristo? A fé que produz fruto, ela vem de Deus. Ela começa pequenina, mas vai crescendo conforme vamos nos relacionando com Deus e com sua palavra. A fé que produz frutos, ela é testada, provada, sacudida, para que se torne mais preciosa. A fé que produz fruto, ela não vem de nós mesmos. Tudo que precisamos fazer é deixar a vida de Deus se manifestar através de nós. Amém, irmãos? Observaram esses 3 pontinhos aqui? É isso que importa da nossa lição hoje. Qual é a fé que produz fruto? É a que vem de Deus. Começa pequenininha, mas ela vai. A fé que produz fruto, ela é o quê? Testada, provada, para que se torne mais preciosa. A fé que produz fruto, ela não vem de nós mesmos. Tudo que nós precisamos fazer é deixar a vida de Deus fluir através de nós. Amém? E aqui, nós batemos palma, porque a nossa revista dos jovens esse ano recebeu o Prêmio Areté de melhor revista de estudo para jovens. De todas as editoras do Brasil, a nossa revista de jovens recebeu o prêmio de melhor revista. Amém. E o livro do pastor Wilson Wutz, que recebeu o prêmio de melhor livro de autobiografia, também lançado pela nossa editora,
e recebeu o prêmio de melhor livro de autobiografia lá na Feira do Livro, a Bienal do Livro em São Paulo, pela ASEC, que é a Associação de Editores Cristãos. Isso é livro de teor cristão, foi considerado o melhor de autobiografia. Esse é o nosso material que a gente precisa aprender a valorizar. Amém? Jovens da classe Ebenezer, pastor, hoje esteve em que lição? Falta 3. 3. Quando terminar, nós vamos trabalhar essa régia aqui, tá? Para os jovens, tá? Vamos orar, irmãos? Alguma pergunta? Alguma dúvida? Tudo bem? Então vamos orar ao Senhor. Muito obrigado, Pai, por essa manhã especial, por aquilo que nós estudamos da Tua Palavra. Quem sabe nós podemos até pensar que já estudamos tantas vezes sobre fé, mas há sempre algo a acrescentar. E se não houver algo a acrescentar, na nossa fé, ela precisa ser acrescida. Nesta manhã, acrescenta a nossa fé, Senhor. Ajuda-nos, que a Tua vida seja, Senhor, refletida através de nós. Vive através de nós, para que a fé que temos seja a fé que temos no Filho de Deus. Seja o Teu fluir através de nós. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Se você foi tocado por essa mensagem, não deixe de curtir esse vídeo. Inscreva-se no nosso canal no YouTube e assim você pode ter acesso a mais mensagens como essa para edificar a sua vida. E se você deseja fazer parte da nossa igreja e ter mais acesso às nossas informações e novidades, é só você baixar o nosso aplicativo no seu celular. Baixe gratuitamente. É só você abrir a loja virtual no seu celular e digitar IBI Cascavel. Ali você baixa o nosso aplicativo e tem mais acesso às nossas novidades e faz parte dessa família também. Deus te abençoe e um grande abraço.